agora vai estar aí aparecendo para você agora, aí, ó, na tela, gravando. Ô, Glória! Você está sendo gravado. Então, eu vou pedir para vocês desligarem o áudio de vocês. Já algumas pessoas já desligaram aqui. E quando vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês abrem o áudio. Ou quando eu pedir, vocês abrem e a gente conversa, né? Interage. Ok? Então, hoje, nós vamos trabalhar o auristo, né? O verbo no auristo. Nós chamamos de auristo fraco e forte. Tem mais a ver com não com a tradução, mas tem muito mais a ver com a estrutura do próprio verbo, né? Não há muita diferença no sentido da a conotação do verbo, não tem tanta diferença, não há muita diferença entre auristo fraco e auristo forte. E aí a gente viu na aula passada que o auristo faz, pastor Amor. E o auristo, ele é um tempo verbal, né? Se você pegar aí. Vai, Tá. deixa eu... Pastor Amor, você quer dar alguma palavra inicial aí? Quer falar? Eu comecei a aula agora. Paz, graças a Deus. Mas, deixa eu só pegar aqui minha Bíblia. E o pastor, se você quiser dar alguma palavra inicial aí para os alunos, alguma informação, eu comecei agora, então você pode trazer aí. Certo. Eu vou aproveitar aqui, eu não estou Certo. vendo tem quantos alunos Olha, então tem 11 aqui hoje na aula. Quer dizer, tirando a mim, o senhor tem 9, né? Certo. Mas contando o senhor como a nossa irmã Elba, não temos 10. Elba daqui a, Pois é. Elba daqui a pouco ela entra, porque ela está numa reunião. Certo. Deixa eu ver aqui. Pronto, veja só. Eu não estou vendo ninguém, só estou vendo o pastor Eliel. Eu não estou conseguindo fixar aqui, mas só para avisar aos alunos que o seminário lá em Recife, diante da divulgação do governador, né, do plano de convivência, já determinou que as aulas retornassem normalmente a partir da próxima segunda-feira, dia 5, no horário normal, tá certo? Aí, então, na próxima terça-feira, né, a partir da terça-feira, todas as aulas elas voltam presenciais, tá certo? Graças a Deus. Portanto, vai continuar com a questão dos cuidados, né? Então, obrigatoriamente, o aluno tem que usar máscara na sala de aula, não vai poder tirar a máscara, e quando, lá na hora de entrar lá no portão, né, a gente vai aferir a questão da temperatura e o uso do álcool. Então, os alunos também deveriam ter esse interesse de quando chegar a lembrar, porque às vezes a gente está fazendo alguma outra coisa e de repente eles entram e passam direto para a sala. Então, essa obrigatoriedade da aferição da temperatura e o uso de álcool, né? Então, para a gente continuar com esses cuidados aí, porque o risco é muito grande. Eu sei que muita gente está querendo voltar a uma certa crítica com relação à política dessas decisões do governador, mas é um momento que todos que estão retornando às suas atividades, lembrando do livro da inflação que vai continuar. Tem muito bem, né? E isso, sei lá, pode acontecer com a gente, com alguém da nossa família, né? Um amigo próximo, alguém conhecido, né? De qualquer forma, a gente tem que ter esse cuidado. Viu? Então, depois eu coloco no grupo do WhatsApp as informações, né? Mas já foi
determinado isso. Então, a partir da próxima terça-feira, segunda, porque a gente tem um curso feminino, mas a partir da próxima terça-feira as nossas aulas retornarão ao normal. E lembrando, Acho que ele saiu aí, né? Acho que o pastor saiu aí. Deve ter cortado aí alguma coisa. Mas o que ele estava falando é o retorno, graças a Deus, às aulas presenciais na próxima semana, autorizado pelo seminário é, Pentecostal do Nordeste, né? A coordenação fundamentada no decreto do governo do estado retorna às atividades. Então, a gente se vê lá de uma forma mais extensiva, vamos concentrar bem na aula, vamos fazer anotações, fazer perguntas, fazer atividades, para que a gente desenvolva bem essa parte muito importante aí do grego 2, né, que é um pouco mais puxado que grego 1, porque trabalha com as partes principais do texto, né, que são as ações, né, que são os verbos, além de outras relações, tá certo? Então, se o pastor entrar aí, depois ele pode concluir a fala, mas enquanto isso, vamos dar continuidade aqui, já é 7h22, nós vamos até, acho que ele entrou agora aí, vamos até 8 horas mais ou menos, né, uma meia hora aí de aula, e temos um intervalozinho, depois a gente volta para resolver uns exercícios, tá certo? Pastor Amós, voltou aí a ligação, voltou ao grupo aí, quiser falar, pode falar, terminar a sua fala. caiu aqui a minha conexão, mas é isso aí, viu? Então, na próxima semana a gente estará de volta e, como eu disse, qualquer informação a gente passa no grupo do WhatsApp, viu? Aí eu vou deixar vocês terem aulas aí, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém quer falar, gente, alguma coisa? Fica à vontade aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que não, pastor. Acho que estão todos cientes aí. Aí, pastor, a gente poderia também fazer o seguinte, veja só, em vez da gente ir até às 10 horas, a gente ir 2 horas, justamente por causa da questão desse cuidado, a gente poderia enxugar um pouco o horário. E esse complemento, o senhor poderia também, isso a gente pode ver depois, poderia já levar alguma atividade escrita, alguma coisa para os alunos começarem na sala de aula e na próxima semana Fala, terminar mais, fazem em casa, né? terminar mais cedo, um pouco mais cedo, É, né? é. E E a gente está passar a e a atividade. gente tá, exato. Aí a gente está pensando também com relação a aquele momento do lanche e tal, talvez não fazer, porque assim, aquele momento ali, aí todo mundo tira a máscara, todo mundo conversa, Isso. não tem o afastamento, né? Todo mundo fica próximo, conversando É, muito próximo do outro. Aí a gente poderia pensar nisso, né? Aí fazer das 19 até 21 e pouco por aí, 9 e pouco da noite, e aí dispensaria, passava essa atividade, os alunos poderiam começar em sala e finalizar em casa para trazer na próxima aula, e a gente ter esse cuidado aí. Então, cada um já avisado traria, né, o seu próprio lanche, alguma coisa nesse sentido, para a gente evitar esse momento, porque infelizmente a contaminação voltar a trazer a lancheira para a escola, é isso, né, pastor, que você está falando? é justamente por causa desse cuidado, né? Porque assim, a gente tem que ter essa certeza. Com esse retorno das atividades, infelizmente, a contaminação vai continuar grande, não é? E muitas mortes vão acontecer. Infelizmente, é isso que vai acontecer, né? Eu acho que, infelizmente, eu acho que o governador está entendendo que não tem mais como fechar tudo, né? Por causa que a economia e muita gente está sofrendo Colapsa tudo, com a né? falta do emprego. Infelizmente, isso vai ter que acontecer, né? Ainda bem, a nossa sorte é que uma profecia que foi dada para hoje não aconteceu, né? Senão ia ser mais complicado. Foi, né? Eu nem me lembro, essas coisas assim, geralmente eu Não, né? sou mais reformado Não. nesse sentido. Teve uma profecia aí de um senhor, um pastor de São Paulo, se não me engano,
que estava Chorando, aterrorizando não foi o povo aí. chorando, não foi? Eu lembro. Foi, estava Agora, aterrorizando o povo aí. Infelizmente, né? Graças a Deus que não aconteceu, porque ia amém. ser. É. Viu? Aí terça-feira a gente conversa, tá Tá certo? bom, pastor. Deus abençoe a todos aí. Até a próxima. Até a próxima, paz. Paz. Ok, gente, vamos lá. Então, se você tiver aí com a Bíblia, a palavra-chave, ela vai nos ajudar muito, você vai utilizar muito ela, e quando você se deparar com os verbos, né? Com os verbos em um determinado texto que você estiver analisando, tá certo? Na página 2016, 2017 e vai até a página 2021, nós temos algumas notações gramaticais, né? E a gente viu isso na aula passada, o verbo no tempo auristo. Se você for na página 2017 da sua Bíblia, você vai lá no ponto 9, tá? No ponto 9 e tem lá tempo auristo, né? Então ele vai explicar o que é esse tempo auristo. Então ele vai dizer o seguinte, que o tempo auristo é usado para uma ação simples, uma ação indefinida, né? E no modo indicativo, o tempo auristo normalmente, no indicativo, normalmente ele indica uma ação simples ocorrida no passado. Então vocês vão ver que o verbo no auristo ele vai aparecer muito no modo indicativo e na maioria das vezes descrevendo uma ação simples que ocorreu no passado. E aí o autor diz algo aqui que eu quero chamar a sua atenção. O autor aqui da Bíblia, ele diz algo aqui que é importante que a gente atente para isso, que é o próximo verbo que a gente vai estudar após o auristo. Vou deixar para a gente estudar esse verbo quando estivermos presencialmente na próxima aula. Tendo em vista que é um verbo muito importante para o entendimento do texto, né? Para, melhor dizendo, para o entendimento da ideia central de determinado texto que você estiver lendo e se ele estiver principalmente presente nesse texto, certo? Que é o verbo no tempo imperfeito. Imperfeito. Aí ele diz o seguinte, que o verbo auristo ele deve ser distinguido do tempo imperfeito que indica uma ação contínua no passado. Então, o verbo auristo ele é diferente do imperfeito, apesar de, na maioria das vezes, ele indicar uma ação. A página 2017, a página, alguém me perguntou aqui, não me lembro quem, qual é a página que nós estamos lendo aqui, é a página Flaviana, pronto. A página 2017.9, está lá explicando sobre o tempo no auristo, né? Então ele vai dizer aí exatamente isso, que ela é uma ação simples, uma ação indefinida, algo que aconteceu no passado, mas ele não tem, não é algo que estava acontecendo, né? Quando você quer dizer que algo estava acontecendo no passado de forma contínua, aí geralmente se usa o imperfeito, que é outro tempo verbal grego, tá certo? Que a gente vai estudar, como eu falei para vocês, na semana que vem, ok? E aí ele diz aqui, ele diz assim, com poucas exceções, sempre que o tempo auristo é usado em qualquer modo que não o indicativo, o verbo não tem nenhum significado temporal. Então veja, quando o auristo ele é usado no indicativo, geralmente a relação dele com o tempo é algo que aconteceu no passado de forma simples, de forma indefinida.
Quando esse verbo estiver em outro modo, que não seja o indicativo, que é o modo da realidade, né? o modo da realidade do acontecimento, existem outros modos verbais, como a gente sabe, que é o modo imperativo, o infinitivo. Então, ele está dizendo que quando o aorista aparecer em outro modo, que não seja o indicativo, o verbo não está ali para significar algo temporal, algo que aconteceu, ou que acontecerá, ou que está acontecendo. Tá certo? Em outras palavras, o autor diz aqui, ele refere-se apenas à realidade de um evento ou de uma ação. Então, em grosso modo, o verbo no auristo está preocupado em simplesmente descrever que a ação ocorreu. Ou está ocorrendo, ou na verdade ele não está preocupado com o tempo. O verbo no auristo não está relacionado ao tempo, a não ser quando ele vier no modo do indicativo. Quando ele vier no modo do indicativo, que é o modo que a gente está estudando agora, geralmente ele aparece de forma temporal, relacionando algo que aconteceu no passado. Ainda bem que essa aula está sendo gravada, você vai poder ver esse vídeo várias vezes para você entender o que eu estou dizendo, tá bom? E também você deve consultar a sua Bíblia gramática, a sua Bíblia e palavra-chave, na página 2017, e você vai encontrar de forma detalhada essa informação do tempo auristo. Tendo dito isto, nós vamos para o tempo auristo. Deixa eu colocar aqui o nosso slide, tá certo? Deixa eu ver aqui. Ok, pronto, bem. Olha aí, gente, deixa eu só botar aqui para a gente ver a apresentação do slide do atual. Ok. Olha aí. Como vocês podem ver, aqui está o segundo auristo, que é também chamado de auristo forte. Convido você, nesse momento, se você tem a gramática, provavelmente você tem a sua gramáticazinha em casa aí, a gramática do Renato Gusso, você vai abrir na página 108. Página 108, onde você vai encontrar aí o segundo auristo ou o auristo forte. E aí a gente vai dizer qual é a diferença entre o primeiro auristo e o segundo auristo. Ok? Muito bem. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algo desse tipo, não sei se for falar pelo chat, se eu vou conseguir ver depois que eu coloco aqui no apresentador. Mas você pode abrir o áudio e fazer a pergunta que você desejar, tá bom? Então, voltando aqui, o segundo auristo, que é o tempo verbal grego, no modo indicativo, que é o modo da realidade, e quando está nesse modo da realidade, no modo indicativo, geralmente indica uma ação indefinida que ocorreu no passado. Geralmente é assim quando está no modo do indicativo. Isso com relação ao auristo. E ele está na voz ativa, que significa dizer que é o sujeito do verbo que pratica a ação, tá? É o sujeito do verbo que pratica a ação. E aqui está, gente, o verbo balão, que é o verbo lançar. Não coloquei aí, tá? Mas é o verbo lançar. E aqui nós vamos ver algumas características desse verbo no auristo, no segundo auristo. Antes disso, vamos ver o que diz a nossa gramática. Abra aí na página 108.
Segundo Auristo Forte, ele diz assim, ele diz que a maioria dos verbos gregos tem um auristo fraco, né? É daquele outro modo que eu mostrei para vocês. Mas os verbos mais comuns têm o auristo forte. Ele diz assim, como já foi dito acima, não há nenhuma diferença entre eles quanto à tradução. Simplesmente, na língua grega, são utilizados de forma diferente para expressar o tempo auristo de alguns verbos. O primeiro auristo utiliza a raiz do presente, como vimos no exemplo de Liô, que passou para Elissá. Deixa eu mostrar aqui para vocês como era aqui, ó. Olha aí. O que aconteceu aqui no primeiro auristo? Aqui é a raiz do verbo, li é a raiz do verbo, que é o verbo libertar, né? É eliô, verbo libertar. E o que acontece? Acontece um aumento, esse aumento ele está antes da raiz do verbo, né? Isso é uma característica, gente, do auristo. O auristo é um verbo que geralmente é fácil de você identificar ele porque ele vai estar com um aumento. E esse aumento geralmente é pela letra epsilon, que é o nosso E agudo, né? É agudo, né? É o epsilon, certo? Então veja, a raiz do verbo li, ao aumento aí, ó, o epsilon, antes da raiz. E aqui essa terminação aqui, nós chamamos, se vocês quiserem tomar nota, nós chamamos de terminação pessoal, tá? Terminação pessoal. Sa, tá aqui, ó, sigma com alfa, é próprio, deixa eu pegar aqui minha canetinha para mostrar para vocês. Sa é próprio da primeira pessoa singular. Então, por isso que a gente chama de terminação pessoal. Sa é próprio da pessoa, ok? Maurício. Sais é uma terminação que indica segunda pessoa. Sem, isso aqui no singular, né? É uma terminação que indica terceira pessoa. Então aqui você vê sa, sais, sem. Primeira, segunda e terceira do singular. Traduzindo, eu libertei, primeira pessoa, tu libertastes, singular. Segunda pessoa, ele ou ela libertou, terceira pessoa singular, sem. Bom, essas terminações são próprias do primeiro auristo, do auristo fraco. Isso no que diz respeito ao singular, pessoa, primeira, segunda e terceira do singular. Então, o verbo vai aparecer dessa forma. No plural, também, seria assim. Samen é próprio da primeira pessoa plural. Sati é próprio da segunda pessoa plural. E san é próprio da terceira pessoa plural. Que traduzindo é nós libertamos. Elissamen é nós libertamos. Elissat a segunda pessoa plural é vós libertastes, libertastes, e eles são, eles ou elas libertaram. Então veja que é isso que significa esse final aqui. A raiz é essa. A raiz do verbo é essa aí, tá bom? Então esse aí é o primeiro auristo. Eu fiz isso aí para que a gente compare o segundo auristo com o primeiro. Vamos lá. Aqui no segundo auristo, o que é que vai acontecer? Ele usou um outro verbo aqui, o radical,
E o aumento também, o segundo auristo também tem o mesmo aumento, que é o epsilon antes da raiz. É o epsilon mais a raiz, mais o radical. Então, é uma característica do auristo, independente se ele é fraco ou se ele é forte. Vai vir um epsilon antes da raiz. Aqui, nesse caso, a raiz é Bal, certo? Que é um beta-alfa lambda. Então, você lê Bal. A língua vai lá para o céu da boca. Bal, ok? Então, o aumento mais o radical fica Ebal. Isso vai estar presente em todas as pessoas do singular e do plural. Ebal, 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 ebal. Não muda, ok? O que é que vai mudar, gente? A terminação, que vai indicar pessoa. A terminação indica pessoa. Olha aqui. Ebalon. Ebalon é próprio, essa terminação aqui, é próprio da primeira pessoa singular. Ebalon. Tá aqui, ó. Ebalon. Como é o verbo lançar, como é que a gente traduziria aqui a primeira singular? Primeira pessoa do singular do verbo lançar seria eu lancei, né? Eu lancei. Ebalon é eu lancei. Agora vamos para a segunda pessoa singular. Epsilon mais o radical é eba. E ao final aqui, ebalês. Ebalês, está aqui ó, a terminação eis, epsilon e sigma final, é próprio da segunda pessoa singular. Então, você viu uma terminação, epsilon, sigma final, e o verbo tem um aumento, tem um epsilon antes da raiz, então você sabe que trata do singular, da segunda pessoa do singular. Então, aqui é ebalês. Ebalês é eu lancei, ebalon, e segunda pessoa é tu lançaste. Tu lançaste, ok? Terceira, muda também aqui, ó, de novo, em. Então, aqui é ebalém. Ebalém é ele lançou, que está no singular. Primeira, segunda, terceira. Então, ebalon, eu lancei. Ebalês, tu lançaste. Ebalém, ele lançou. Está no singular. Vamos para o plural? Olha o plural. Ebalomen. Ebalomen, homem, é próprio da primeira pessoa plural. Então, ebalomen é nós lançamos. Segunda plural é ebalete. Ebalete é uma terminação pessoal da segunda pessoa plural. Ebalete. Agora, olha o detalhe aqui. Deixa eu só apagar isso aqui está errado, tá, gente? Então, é ômicron, ômicroni. Isso aqui não existe, não. Deixa eu apagar aqui, pronto. Ebalon também é próprio da terceira pessoa plural. Gente, eu vou fazer uma pergunta muito simples aí com relação ao aoristo forte. O que é que vocês estão observando? E vocês podem abrir o áudio para falar. O que é que vocês estão observando aí com relação à similaridade das pessoas, das terminações? Diga lá. Há algum igual um ao outro aí? Eles são todos diferentes. A terceira pessoa do plural, a primeira pessoa, professor, as terminações. Muito bem colocado, Otoniel, o que ele falou aqui. E aí do contexto, né? Muito bem. Exatamente isso. Vai depender. Professor, como é que eu sei que esse verbo está na primeira pessoa do singular ou está na terceira pessoa do plural? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber se é ebalon, é primeira pessoa singular, ou se ebalon é terceira pessoa plural? Somente o contexto é que pode determinar
que tipo de pessoa é esse verbo, tá? Então, essa é uma característica do segundo auristo. No primeiro auristo, vamos lá ver o primeiro auristo? No primeiro auristo, você não tem isso. Olha, você tem o aumento em todos, a raiz do verbo, e o final são diferentes. Ó. Sa, sais, sem, samen, sat e san. Então, tem um detalhe comparando o primeiro auristo para o segundo auristo, é que existe um sigma no primeiro auristo. Tá vendo? Todos têm um sigma antes do que nós chamamos de terminação pessoal do verbo. Então, na verdade, aqui, ó, a, as, em, men, at e an são terminações pessoais. Antes dessas terminações pessoais, existe um sigma. Essa é uma característica do primeiro auristo, tá bom? Você vai perceber que no segundo auristo não tem esse sigma antes da terminação pessoal do verbo. Outro detalhe é que a primeira pessoa singular e a terceira pessoa plural são idênticas. Nesse caso, somente o contexto vai determinar qual é a pessoa do verbo. Tá bom? Alguma pergunta? Eu acho que não, né? Gente, deixa eu dar também uma informação aqui importante aqui. Quando vocês se depararem com um dicionário. No português, quando a sua professora lá no português dizia assim, conjugue o verbo tal, geralmente ela citava o verbo no modo infinitivo, o verbo no infinitivo, né? Porque o infinitivo no português é o paradigma, né? É o verbo cantar, o verbo lançar, o verbo falar, o verbo andar, está no infinitivo. No grego, o paradigma, o modelo, por isso que vocês vão encontrar, e aí vou mostrar uma coisa para vocês daqui a pouco, no segundo momento da aula. Eu queria que você me dissesse um horário, que eu estou sem hora aqui, já estamos com 32 minutos. A gente vai dar uma paradinha para a gente voltar com os exercícios na segunda parte. Me informa aí o horário, por favor. Eu estou sem meu celular aqui, sem nada. Ah, peguei o celular. É 19h45, né? Vamos aí até... Daqui a pouco, daqui a uns 10 minutinhos no máximo, a gente dá uma paradinha para a gente tomar aquela água, tomar aquela sopinha, dar uma relaxada e a gente volta para a aula. Deixa eu lhe dizer, no grego, o modelo, o paradigma do verbo, aonde a gente vai encontrar o sentido do verbo, no dicionário, é o verbo no presente, na primeira pessoa do presente do modo indicativo. Esse é o modelo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, rapidinho. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente ir para o intervalo. Vou abrir aqui a Bíblia The Word, todos vocês têm. Olha, gente, não sei se vocês viram, deixa eu aproveitar esse momento para falar isso para vocês, mas eu baixei o Logos Bible Software. O Logos você pode baixar de graça e ele tem alguns recursos que são de graça, são grátis, certo? Porém, se você quiser mais coisa no seu Logos, aí vale a pena, você vai ter que pagar, logicamente, para isso, né? Porque é um software que ele dá o básico para vocês, mas para você ter mais coisas. E, gente, é excepcional o Logos, é com certeza melhor que o The Word, até porque só tem a versão paga, tem a versão básica aí, que é essa versão que depois eu vou mostrar para vocês. Mas se vocês puderem baixar na Bíblia, no computador de vocês,
tá bom? No notebook, no seu desktop, a Bíblia Logos, uma versão básica dela, você já vai começar a usá-la. É muito boa. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Por exemplo, deixa eu abrir o texto grego, Tischendorf. Vocês estão conseguindo ver legal aí o texto no grego? Estão conseguindo ver? Ou está muito pequeno? Porque eu posso aumentar aqui a fonte para vocês. Está pequeno? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês, tá? Só um minutinho. Ó, você pode fazer isso também no The Word, você aumentar as letras. Tá vendo aqui, ó? Mais. Tá melhor agora, gente? Tá melhor? Ok. O que eu vou mostrar para vocês aqui? O que tá pintadinho aí, você já tem ciência de como é que a gente faz isso, né? O que eu fiz aqui? Todos os verbos no auristo estão em verde. Todos os verbos em azul é o presente. Todos os verbos no laranja é o imperfeito. E todos os verbos no vermelho é o perfeito. Tá certo? Mas eu não vou falar nada disso para vocês. O que eu quero falar para vocês é como é que a Bíblia The Word ela mostra a você os verbos. Por exemplo, eu vou pegar esse verbo aqui, ó. Eu vou pegar esse verbo no auristo, esse verbo chamado aqui egneto. Tá vendo aqui, gente? Egneto. Quando eu colocar o mouse em cima dele, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que esse verbo é auristo, não é? Segundo auristo, né? Que é o auristo que a gente está estudando. Forte, né? Ele é forte, que é exatamente o que a gente está vendo. Porém, por que ele é diferente dos modelos que a gente viu? Porque olha, isso você ainda vai dar para vocês, mas qual é aqui a voz? Qual é a voz aí? Ele disse que a voz é média. O que a gente viu foi voz ativa, modo indicativo da voz ativa. Egneto é indicativo da voz média, é diferente. A voz média, eu disse para vocês no início das aulas lá, o que é a voz média? É quando o sujeito realiza uma ação em benefício de si próprio. Ele faz a ação com a intenção no que ele está fazendo. É para si que ele faz. Ele realiza a ação para si, ok? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Ele diz assim, palavra egneto. A palavra que está no texto é egneto. Mas olha o que ele diz aí. Embaixo ele bota a nota de strong e ele bota assim, ginomai. Ginomai. Tá vendo aí embaixo, gente? Ginomai. O que é ginomai? Ginomai é o verbo no seu modo, melhor dizendo, no seu tempo presente, primeira pessoa singular. É o verbo ginomai. Ele é o modelo. É ele que lá no dicionário físico vai trazer para você o sentido daquele verbo. O que significa aquele verbo? Qual é o sentido daquele verbo? Tá bom? Então é assim que acontece no dicionário. Ele vai pegar o verbo em outros tempos, mas ele vai colocar como paradigma, como modelo, sempre a primeira pessoa do presente do modo indicativo. Então, quando você pegar a sua Bíblia, outro exemplo aqui, ó, o verbo extemme, extessan. Que verbo é esse? Novamente, auristo e tal, mas veja lá embaixo o que ele diz. Ele fala que esse verbo tem origem no verbo da primeira pessoa singular, que é o verbo extemme. Extensão vem de extemme, se origina no extemme, que é presente primeira pessoa singular. Tá bom, gente? É como no substantivo que a gente estudou. Vocês lembram? Vamos ver se vocês
vocês lembram o substantivo? Qual é o modelo do substantivo quando você vai buscar no dicionário o significado daquele substantivo? Qual é o paradigma? Quem é que lembra? Vamos lá. Abra aí seu áudio e fale, não se cale mais. No substantivo, nós temos nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Qual desses é modelo, é paradigma? Quando você vai no dicionário, é para onde que você deve olhar para saber o significado daquele substantivo? Nominativo. Muito bem colocado, Otoniel. É exatamente isso. É exatamente o nominativo. No substantivo, ele é o modelo, ele é o paradigma. É para ele que você deve olhar para saber qual é o significado daquela determinada palavra. E no verbo, Liel, pastor, professor, qual é o paradigma? Sempre vai ser o presente do indicativo primeira pessoa. Por isso que o autor, vamos pegar aqui outro aqui, ó, o verbo negocie, é o verbo falar, que aí está no presente, o indicativo ativo, terceira plural, está na terceira pessoa do plural, que eles falaram, né? Nesse caso aí, veja o que ele bota embaixo aí. Legou. Legou é o paradigma, é a primeira pessoa do presente singular. Então, sempre o paradigma, volto a dizer, vai ser a primeira pessoa. Por isso que foi o primeiro verbo que a gente deu. Foi o verbo no presente, do indicativo ativo. Porque esse verbo no presente do indicativo ativo vai servir de padrão, modelo nos dicionários, para você lá encontrar o significado, o sentido do verbo. Ok, gente? Alguma dúvida? Vocês não tem dúvida nenhuma, vocês já estão prontos. Então vamos lá. Vamos dar uma paradinha agora, tomar aquela água básica de 10, 15 minutos. E aí a gente volta com a resolução de atividades. Eu queria já que quando vocês voltassem, vocês já olhassem para a página 110 da gramática, está lá alguns exercícios. E a gente vai responder aí pelo menos uns 3 desses exercícios antes da gente finalizar a nossa aula online. Né? Não vou contar muito hoje, porque semana que vem a gente estará presencial e vai ser bem melhor a nosso encontro. Mas eu tenho certeza que essa aula gravada hoje vai ajudar muito você no desenvolvimento da matéria. Ok? Então vamos dar aquela paradinha para aquela água, aquele cafezinho, aquela sopinha e a gente volta daqui a pouco. Ok, gente? Então vamos lá. Ok, gente, vamos estar voltando aqui para fazer a análise de exercício. Mateus 26:65. Vamos usar aqui a Bíblia The Word. E vamos abrir o versículo aqui e eu vou expor aqui para vocês. Estão vendo legal aí? Então dá para ver bem, né? Dá para ver legal aí, Otoniel? Dá, professor. Ok, vamos lá. Olha aí, versículo 26, 65, melhor dizendo. Essa parte aí que está no texto do exercício é id nu exote tem blasfêmia. Veja bem, é essa parte aqui, ó. Eu vou grifar, colocar uma cor nele aqui, ó. É o que está transcrito lá no texto. Deixa eu botar uma corzinha nele aqui para ficar melhor.
Não quer ficar uma cor, mas tudo bem. Vamos ver o que, né? Ok. Ó, ide, melhor dizendo, ó, tem uma aspiração forte aqui, ó, gente, em cima do... em cima do iota, né? Então você lê ride. Ride, nun, recusate, tem blasfemiam. Ok? Essa versão aqui é a João Ferreira de Almeida, que está aqui do lado. Traduzindo isso aqui é: eis que ouviste agora blasfêmia. Essa é a tradução do texto. Eu vou traduzir palavra por palavra aí. Veja, esse ride é um auristo ativo. É um auristo ativo, né? Auristo, tempo auristo, voz ativa. Agora, o modo, veja aí. Que modo é esse, gente? Me ajuda aí. Que modo é esse? Que aparece aí? Eu vou clicar aqui, ó. Embaixo aparece a nota de Strong. Deixa eu ver aqui. Dei nota aqui. Ó. Ider, é um verbo no tempo auristo, está na voz ativa. Agora, o modo é a pessoa, é segunda pessoa do singular, do verbo ver com os olhos, ver, olhar, enxergar. Na tradução, eu traduzi diferente da Bíblia aqui. A Bíblia botou aqui, ó. Eis que, olha a tradução, eis que, ele traduziu o verbo rider, ó, auristo, como eis que. Só que esse verbo, gente, está no modo imperativo. O modo imperativo, diferente do modo indicativo, que a gente só viu até agora o modo indicativo, o modo imperativo é o modo da ordem, da ordenança. Alguém está chamando a atenção para algo. Então, traduzindo melhor, aí eu vou pegar uma tradução aqui, e é isso que vocês precisam fazer na Bíblia, é isso. Comparar as traduções. Há uma tradução aqui que vai traduzir melhor esse texto. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver. Almeida 21. Almeida 21. Não traduz assim. A Ara também não. Blasfemou. Esque, olha. A Ara também traduz esque, né? A gente já viu. A Bíblia de Jerusalém. Pronto. A Bíblia. Olha aí. A Bíblia de Jerusalém, gente. Olha como ela traduz o verbo rider, o auristo. Aqui, ó. Vede. 2 pontos. Tá vendo aí? Vede. Eu preferi colocar essa tradução aqui no meu exercício para traduzir a palavra rider, porque está na voz, porque está no modo imperativo. Então a ideia é de ordem. Então eu traduzi vede. A ideia aí é olhem, preste atenção. Veja que a análise é diferente. Não simplesmente eis que, mas vede, olhem. E essa é uma determinada ordem que o sumo sacerdote, veja que o texto diz aqui, ó. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou.
Que necessidade mais temos de testemunhas? Ô, professor, Diga lá. então o modo, eu entendo assim que o modo do verbo, ele é de suma importância Sim. para dar ênfase ao texto, Sim. na ação do verbo, né? O modo dele. Modo A imperativo. interpretação do texto em si. Porque, você, Exatamente. porque aqui está no modo imperativo, mas Imperativo. nessa tradução de Almeida aí está uma tradução esque, Esse que uma, ficou bem muito simples, né? Ficou muito. É por isso, gente, que em exegese você faz um trabalho chamado comparação das traduções. Você vai ter que pegar 5 traduções, 5 versões, no mínimo, para transcrever o texto que você vai fazer exegese. E você, depois que você faz isso, você vai fazer exatamente isso. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma análise. Por exemplo, imagine que eu esteja fazendo exegese desse texto, eu coloquei 5 traduções, eu vou dizer, no versículo 65, no verso 65, o verbo auristo, que está no imperativo, rider, que significa ver, olhar, a Bíblia de Jerusalém traduz melhor o termo, e melhor do que a Almeida 21. Estou falando de forma mais simples, mas você vai falar isso de forma mais, logicamente, acadêmica, né? Mas estou falando para que vocês entendam. O que é a análise das traduções? É isso. É você comparar a tradução com a original e ver qual foi a melhor tradução, a que mais se aproximou do sentido do texto. E nesse sentido aí você percebe que a Bíblia de Jerusalém parece que traduz melhor o texto. Voltando lá, olha lá como ele faz. Vede, 2 pontos. Então aí ele já chamou a atenção e está dizendo: olhem, percebam, vós ouviste nesse instante a blasfêmia. Por isso que a gente não precisa mais de testemunha. É isso que o sumo sacerdote está querendo dizer acerca de Jesus, que eles precisam condenar Jesus porque Jesus blasfemou. É isso aí que o sumo sacerdote está querendo dizer. E ele ordena que, naquele momento, ele olhe. Porque quando você vai ver o contexto, olha o que diz aqui. E levantando, versículo 62, e levantando-se então o sumo sacerdote, disse-lhe: nada respondes? O que testemunham estes contra ti? Aí o texto diz, versículo 63, Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus, versículo 64, respondeu: tu o disseste. Aliás, eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens, né, do céu. Aí o versículo 65 diz: o sumo sacerdote então rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunha? Vede, olhem, vós ouviste nesse instante blasfêmia. Traduzindo o restante do texto, deixa eu mostrar aqui para você, na comparação, ó, aqui, ó, Rider, percebam, olhem, nu é um advérbio. Neste tempo, né? Aqui ele traduziu como ouviste agora, tá vendo? Num, ele traduziu como agora, né? Que é um advérbio. Num, aqui, ó. Neste tempo presente, agora. Vejam, agora. Exatamente. Vocês acabaram de ver agora, nesse momento presente. O que eles disseram? Ouvindo. E recu sate. Recu sate.
é o auristo ativo do indicativo. Aí é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, porque a gente está estudando o auristo. Ecussate, gente. Aí, ó, eu pergunto a vocês, quando você olha para esse verbo, aqui no texto, você percebe uma coisa, essa terminação aqui, at, é própria do primeiro auristo, né? Própria da, a gente chama de terminação pessoal. Terminação pessoal. At é uma terminação pessoal de quê? Segunda plural. Do auristo indicativo ativo. Não é isso? Segunda plural. Segunda plural. Do verbo ouvir. Qual é a primeira pessoa plural? É nós ouvimos. Segunda plural é nós ouvistes. Né? Então, por isso que a tradução aqui, ó, ouvistes. Ó, ouvistes. E agora tem um detalhe aqui. Esse epsilon aqui está, é melhor dizendo, esse eta está alongado. Provavelmente é porque o indicativo, o presente do indicativo desse verbo, como vocês podem ver aí, é o verbo acuo, que é o verbo eu escuto, que é o presente, primeira singular, presente do indicativo, começa com a raiz do verbo começa com alfa. Quando começar com alfa, o epsilon vai ser alongado para o eta. A gente viu isso na aula passada. Por isso que aqui você não vai ver um epsilon, você viu um alongamento do epsilon, que é o eta. Tá vendo aí, gente? É aquelas regrinhas que eu mostrei para vocês, que vocês não precisa estar gravando isso, mas eu estou só mostrando para vocês por que esse verbo foi alongado para um eta. É porque a raiz, que é um alfa, acuo, a raiz começa com um alfa, ele quando começa com alfa, ele é alongado para o eta, ok? Aí por isso que ficou recursat, mas é um verbo auristo, ativo, voz ativa, modo indicativo, que é o modo da realidade, que significa o modo indicativo, é o modo do fato real. Quando o verbo está no indicativo, a intenção do autor ao escrever é dizer que aquele acontecimento foi real, não foi provável, foi algo de fato ocorrido ou que ocorrerá futuramente, independente do tempo e o modo que indica, o modo do indicativo indica realidade. O modo do imperativo, que a gente ainda vai ver, e a gente viu no texto anterior aí, na palavra rider, é a ideia de ordem, né? de dar ênfase, né? Ok? Então, rider no ecussate aqui vede, agora ouviste, ecussate. Tem blasfêmia. Olha, gente, botando para as aulas de substantivo agora. Tem é um artigo, né? Que artigo é esse? Artigo definido acusativo singular feminino. Se o artigo é feminino e é acusativo e está no singular, então o substantivo que vai vir pós o artigo também tem que concordar em caso, número e gênero. Portanto, a palavra blasfêmia tem que ser acusativo, singular, feminino. Blasfêmia. E aí tem um detalhe. Está no modo, no caso, melhor dizendo, acusativo. Quando está no acusativo, a gente lembra, gente, que caso é função.
Então, ele desempenha, esse substantivo aí está desempenhando uma função na frase. E nesse caso aí, é a função de quê? Objeto direto, da ação de ouvir. Então, quem ouve, ouve alguma coisa. Ouve o quê? Tem blasfêmia, ou seja, houve a blasfêmia. Outra coisa, o substantivo blasfêmia está articulado, porque ele não está falando de qualquer blasfêmia. Ele não está falando de qualquer blasfêmia. Ele está falando de uma determinada blasfêmia. Aquela blasfêmia. E qual é a blasfêmia que o texto está se referindo? O texto vai dizer, é o fato de Jesus ter dito, tu o dizes. Aqui, ó, no versículo 64. Tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote se levanta, rasga as vestes e diz, blasfemou. E aí diz assim, vocês viram agora essa blasfêmia? Aí por isso que blasfêmia aqui, ó, é o objeto direto da ação de quem ouve. Quem é que ouve? Né? Exusate, ouvistes, vejam agora, ouviste a blasfêmia, por isso que não está no plural, não são blasfêmias, é a blasfêmia. E olha que coisa interessante aqui, veja que blasfêmia aqui ele botou, ó, uma exclamação, porque não é qualquer blasfêmia, é a blasfêmia que eles disseram que Jesus tinha feito. Entendeu? Alguma pergunta aí, traduzindo o texto? Então aqui, ó, gente, objeto direto, tem blasfemia, é objeto direto. O que é objeto direto? É o objeto da ação do verbo ouvir, do verbo exusate. Tá vendo? Quem ouve, ouve alguma coisa. Quem ouve, quem exusate alguma coisa. Se ouvistes, ouvistes alguma coisa. Então, o que é que ele ouviu? Qual é o objeto direto da ação do que foi ouvido? A blasfêmia. Aí tem que estar no acusativo. Ó. Tem blasfêmia. Ok? Entendido aí? Alguma pergunta? Vamos lá, que a gente vai para um outro exercício para a gente finalizar aqui a nossa aula. Já é 8h53, não quero cansar muito. Professor, Diga lá. Quando o senhor estava falando aí do primeiro aorista, eu ia até falar, né? Porque quando está com letra que começa com o alfa, não é isso? Isso. Não sei explicou aí. Mas o primeiro aorista, ele sempre começa com uma vogal, diferentemente do segundo, porque eu vi no segundo aí muitos começando, os verbos começando com consoante, enquanto que no primeiro, pelo menos a maior parte que eu vi foi tudo com vogal, ou são todos realmente com vogal no primeiro? Veja que o autor diz aqui exatamente isso, que o segundo auristo utiliza o radical verbal, que pode ser muito diferente do radical do presente. Não necessariamente o segundo auristo vai ser com consoante a radical, pode ser também com vogal. Mas quando isso acontecer, é porque o exemplo que ele deu aqui, que é o verbo ebalon, né, que é o verbo lançar, do segundo auristo, é um verbo que a sua raiz tem um radical, tem o seu radical ou a sua raiz tem uma consoante, mas pode encontrar verbo no segundo auristo com vogal sim também. E aí, nesse caso, se acontecer, vale o alongamento do epsilon que antecede a raiz verbal, já que o epsilon é também uma característica tanto do primeiro auristo como do segundo auristo. A questão é que aqui ele não deu nenhum exemplo de nenhum verbo do segundo auristo, só dá um aqui, e
esse verbo, a raiz é uma consoante. Não foi isso a pergunta que você fez? Acho que foi isso. Mas se você analisar, vai ter outros verbos do segundo auristo que vai começar, a raiz vai ter uma vogal. E dependendo da vogal, vai ser alongado. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Alguma observação aí? E a gente pode ir para o último exercício para a gente finalizar aqui a nossa aula. Deixa eu ver aqui um mais. Deixa eu ver se eu tenho um aqui que é um segundo auristo para ver aqui se eu consigo ver. Segundo auristo, algum exercício. Pronto. Vamos ver lá. Vamos ver lá. O último exercício aí. João, capítulo 2, versículo 13. O exercício 10. João, capítulo 2, versículo 13, não é isso? Tá aí, ó, na sua tela, João 2:13. Começa aqui, ó. Kai Hanebe Kai Aneben eis Irosolima Ro Jesus Anebe eis Hierosolima Ro Jesus, né? Que Kai Enebe eis Hierosolima Ro Jesus. Que vamos traduzir agora. O Kai, você pode botar aí que é uma conjunção, como a Bíblia afirma para a gente aí, né? Que pode ser traduzido como e, também, até mesmo, realmente, mas, certo? É uma conjunção, uma partícula conjuntiva. Aí você bota em cima aí conjunto, para poder você identificar que é uma conjunção. Pode ser traduzido como e, também, até mesmo, ok? Anebe é um auristo forte. Modo do indicativo, ó, modo do indicativo ativo, terceira singular. Terceira singular. É o verbo subir, ascender, elevar, escalar, ser sustentado. E aí você percebe aqui, ó, auristo forte, indicativo, terceira singular. Aqui você pode traduzir como é a terceira singular do verbo subir. A primeira singular eu subo, segunda tu sobes, a terceira ele sobe. Como é auristo, então você traduz geralmente como um tempo passado. Então aqui é e subiu, vamos lá. Quem sobe, cai a neber, e subiu. Quem sobe para algum lugar. Certo? Quem sobe para algum lugar. Aí ele diz, ó, e subiu eis. Isso aqui é uma preposição. Eis é uma preposição que pode ser traduzido como em, até, para, dentro, em direção, né? Para dentro pode ser traduzido, ou em direção. Subiram, Joseilton, muito bem. Por quê?
porque a preposição, o verbo aqui, né? Desculpa aí, terceira singular, né? Modo indicativo, terceira singular. Aqui o verbo está. Agora é estranho, né? Ele aparece aqui como terceira singular. Exatamente isso. E subiu. E não subiram, Joseildo. E subiu. Quem que subiu, né? Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu a Nebé. Quem foi que subiu? Jesus. Então ele subiu. Né? Eu, tu, ele. Ele. Eu, tu, ele. Entendeu plural? Não foi, mas não é plural, não. É singular. Jesus falou que entendeu como plural, mas não é plural, não. É singular. Então, por isso que é a Nebé, ele subiu. Tá bom? Cai a Nebé. E subiu, só que aqui, lembra, gente, que a gente, na tradução, você vai ver que é diferente, né? As palavras são colocadas de forma diferente. Aqui, ele coloca primeiro o verbo na frente. E subiu. Quando isso acontece, ele quer dar ênfase ao fato de que Jesus subiu, né? Então, ele subiu para dentro, ou em direção ao quê? A Jerusalém, né? Jerusalema, que é um substantivo acusativo. Lembrando, gente, ó, Jerusalema é um substantivo acusativo singular feminino. É o objeto também o quê? Direto. Lembra? É o objeto direto. E aí, e Anebeies Jerusalém, e subiu para Jerusalém, eis Jerusalém, ou para dentro de Jerusalém, Ró e Jesus, ou seja, Jesus, o Jesus. Né? Então, terminando, veja que aqui a gente tem, aqui, ó, primeiro uma conjunção, o verbo, uma preposição, o substantivo acusativo, e aqui o substantivo, Ró Jesus, é nominativo. Gente, veja como é simples. Jesus é o sujeito. Veja por que ele é o sujeito. O sujeito é quem pratica a ação. Substantivo, nominativo, singular. Ró e Jesus. Substantivo, nominativo, singular, masculino. Então, se esse substantivo aí é um nominativo, então é ele que pratica a ação do verbo. Que ação é? A ação de aneber, a ação de subir. Então, por isso que quem sobe é Jesus. Né? Ele subiu. Quem sobe, sobe para algum lugar, né? Ou em algum lugar. Então, ele sobe para dentro de Jerusalém. Essa, não sei se é preposição, essa é a conjunção aí. Qual? Eis. É uma Eis. preposição. A ideia de a proximidade, né? Isso. Ele está naquele gráfico que eu mostrei, né? Vocês vão ver lá que eis está indo para dentro, Dentro. próximo, né? Uhum. Entendeu? Aí veja que a análise, né? Veja, nessas pequenas frases aqui, veja onde é que está o sujeito, no final, ó. O sujeito é o Ró Jesus. Ele é o sujeito porque ele é nominativo, substantivo nominativo, é quem praticou a ação. Mas o autor começa e subiu, né? Depois da vírgula aqui, ó. Que aqui é uma outra oração, né? Aqui é uma oração, aqui é outra oração. Veja que a conjunção, ela liga. O que é que a conjunção faz, gente? Ela liga as orações, né? Ou adicionando ou contrariando, né? Por isso que a gente chama de conjunção aditiva, ele adiciona fatos e fatos, ou adversativa, não? Ou ele, ao adicionar, ele é
contrário ao que foi dito. Né? Então veja aqui, estando próximo à Páscoa dos judeus, aí vírgula, subiu Jesus para Jerusalém. Então, aqui traduziu legal, subiu Jesus para Jerusalém. O verbo, o substantivo nominativo, e o Jerusalém aqui é o substantivo acusativo, para Jerusalém. Né? Em direção a Jerusalém. Ok? Alguma pergunta aí, gente? Para a gente encerrar aí, vocês podem fazer esses exercícios aí que estão aí na página. Tem mais exercícios aí na página 110, 111. Mas, assim, a Bíblia, no computador, né, essa Bíblia, The Word, ela ajuda muito você nesse sentido, para fazer esse trabalho. Mas se você não tem a Bíblia, você pode entrar no site Bíblia em grego, né? Bíblia em grego. Bíblia em grego, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se ele tá na internet também, cara. Pronto, essa Bíblia aqui, né, que é a Bíblia biblohub.com. Você vem aqui, ó, texto. Vou pegar esse texto para você ver, tá? Vou pegar esse texto para você ver. O texto de João 2:13. Se você não tem a Bíblia, The Word, não conseguiu baixar, você na internet, você entra lá na Bíblia arroba, aí vem aqui, ó, João capítulo 2, aí versículo 13. Você clica de novo, ele vai mostrar. Peraí, aqui. Aqui a Bíblia todinha, ó. Versículo 2, versículo 13, tá aqui. A parte que a gente fez foi essa aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Cai, Anebé, Eizir, Oslamar, Roy e Sus. Você vem aqui, aí você vem. Deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui. Tem um interlinear. Tem está em grego, está em português. Aí, esse aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Ó, gente, esse aqui, ó. Texto análise. Tem na Bíblia aí, ó. Texto análise. Olha o que acontece. Olha o texto aqui, ó. 2 e 1. Aí você vai aqui, ó. Se você quer 2 e 13, né? Aí você vai aqui, ó. 2 e 13. Aí o que ele faz? Olha o que ele faz. O que a Bíblia faz? Todo o trabalho. Para você. Ó, pronto. Esse foi a parte do texto que a gente estava analisando. Ó. Cai, Anebé, Eis, Iriosulamã, Roy e Sus. Cai. Aqui tem a tradução em inglês, tá? Mas aqui está a morfologia, ó. Cai é uma conjunção. Anebé é, ó, verbo auristo do indicativo ativo, terceira pessoa singular. Eis é uma preposição. E Jerusalém é um nominativo, melhor dizer, um substantivo. Esse N aqui quer dizer substantivo, tá?
Substantivo acusativo neutro plural. Ró é um artigo nominativo singular. E Jesus é um substantivo nominativo masculino singular. Então, a Bíblia aqui também lhe faz aquilo que a outra faz, certo? Então, se você não tem a Bíblia The Word, você pode usar a internet nesse site aqui e você vem e faz a análise do texto, tá? Você faz a análise do texto. Você aperta aqui em grego, grego, texto, análise, ou seja, análise do texto grego. É aqui, ó, nessa parte, Greek. Aí você vem, escolhe o livro, o capítulo, o versículo, e ele vai fazer esse trabalho. E vai dar a nota de Strong também, ó. Aqui, ó, Strongs, nota. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, na nota de Strong, o que está na Bíblia de vocês lá, por exemplo, é essa nota aí, 305. Deixa eu ver se bate com a nota da Bíblia. Na Bíblia, palavra-chave, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Bíblia, palavra-chave. Deixa eu ver se bate. Era para bater, né? Porque como a Bíblia é fundamentada. 305, né? Exatamente, ó. Se você pegar a Bíblia, você vê aqui, nota de Strong, 305. Se você pegar agora a sua Bíblia, palavra-chave, na página 303, você vai olhar para o número do Strong 305. Você vai ver lá, anabaino. Anabaino é o verbo ir para cima, literal, figurado, subir, ascender, escalar, crescer, brotar, vir para o alto. E aí ele vai fazer uma análise, né? Fazer uma análise dessa palavra. Você vai aprofundar o entendimento desse verbo aqui. Mas veja que ele coloca anabaino. Anabaino é o presente do indicativo ativo do verbo, desse verbo, que é eu subo. Eu subo. É o que vai para o dicionário de Strong. Então, aqui está a página, aqui, ó, 305, é a nota de Strong. Entendeu aí, gente? Alguma pergunta? Acharam na Bíblia de vocês? Estão aí com vocês? E aí a gente encerra por hoje, tá bom? E a gente volta na próxima semana. Tivemos 1h23 aí de aula. Acho que foi bem proveitosa, diante de tudo. E a gente volta semana que vem junto. Mas antes de fecharmos aí, me diga aí se você tem alguma dúvida. Fala lá. Com relação a isso não, pastor. Mas só para recapitular aquele assunto, a questão daquele verbo lá de Lucas 11, capítulo 11, verso 9, o pedir ali, ele está no indicativo, não é? Presente indicativo. E o pedir e dar-se-vos-á é uma voz passiva. Dar-se-vos-á está no futuro. Futuro. É o verbo futuro. E ele está na voz passiva. Ou seja, passiva. Ele está indicando que o sujeito sofrerá a ação futura. Do pedir. Do pedir. Certo. Né? Logicamente, quem pede, receberá. Receberá. O sujeito recebe. Ele não está praticando a ação, ele está recebendo a ação da dádiva. Ok. Entendeu aí? Entendeu? Vamos ver essa Bíblia que o senhor baixou esse site aí. Né? Não baixei não. O site você vai entrar lá. Nesse site aqui, ó. Bíblia Club.
Aqui, ó. Hub. Hub. Aham. Hub é em inglês, né? Tá vendo? Tá. Esse Uhum. site aqui, no celular, no computador, você tem acesso. Aí você, quando entrar no Ótimo. site, você vai vir nessa palavrinha aqui, ó. Greg. Greek. Greg. Clicou aqui, aí você vai botar ó, o livro, Uhum. Capítulo, versículo, né? capítulo, versículo e pronto. Aí ele vai fazer isso, ó. Analisar palavra por palavra. Detalhe, anota. Detalhe, anota. Em exegese, Muito bom. esse é uma das atividades que você vai fazer em exegese, é fazer análise gramatical dos versos, palavra por palavra. Então, quando você escolher o seu texto para fazer exegese, a perícope, delimitar a perícope, não escolha muito grande não, porque só disso aí vai dar umas 5 páginas, porque a gente vai fazer, eu vou entregar se eu for dar exegese, logicamente para vocês, mas acredito que seja, eu vou dar um modelo de como você vai fazer isso. Tá bom, gente? Alguma dúvida mais aí? Não? Fica à vontade. Vamos encerrar aqui e a gente volta na semana que vem, se Deus assim permitir. Anote o site e mão na roda. Olha, para resolver, deixa eu dar um detalhe para vocês. Para resolver o exercício, aquele exercício da página 110, né, 111, use a Bíblia Hub, se você não tem a The Word, use essa Bíblia aqui, que é na internet, é online, é de graça também, que vai lhe ajudar a fazer o exercício. Por exemplo, como é que você vai fazer? Vou dar um exemplo aqui, muito simples. Vamos fazer mais um aqui. Vou só mostrar, não vou ainda fazer todo não, vou só mostrar como é que você vai fazer. Por exemplo, o 6, que é Lucas 14 e 17. Você vai vir aqui, ó, Lucas, cadê? Aqui, Lucas 14, desça, calma, Lucas 14, ele vai, pronto, 14 1, você quer 14 17. É versículo, aí, 14 1, aí tem 14 2, 14, aqui, ó, 14 17. Clicou, ele vai, aqui, ó. Aí tá aqui o texto todinho, o versículo todinho tá aqui, ó. Aí o que, é que você vai fazer? Olha que começa o texto que ele colocou lá para fazer. Cai apestelém. Então já é o início do versículo, ó. Cai apestelém. Então, o que é cai? Cai é uma conjunção. Você já está acostumado com essa conjunção. Cai é conjunção que pode ser traduzido como e também, né? Mas tá aqui. Agora, apstelém é o quê? Olha aqui, verbo auristo do indicativo ativo, terceira pessoa singular. Você bota lá no exercício essa descrição. Então, é um verbo no auristo. Se você quer saber mais sobre esse verbo, que verbo é esse, aí você vai para a nota de Strong. A nota de Strong é aqui, ó, é o dicionário grego. 649. Quando você chegar em 649, você vai pegar a sua Bíblia ou seu dicionário de Strong, vai pegar a Bíblia, que tem um dicionário, e você vai procurar lá a nota 600, o número 646 de Strong, que é do grego. Aí quando você chegou lá, você vai lá, ó, 646. Deixa eu só achar aqui, ó, 646. Vamos lá. Olha, já achei, pronto. Já achei aqui, ó. 646 é o verbo
apostasia. Veja, apesteilém vem de... Desculpa, é 649, desculpe. Eu botei 646, né? Mas é 649. É o verbo apostelo. Apostelo é o verbo colocar à parte, enviar para fora. É de onde vem a palavra apóstolo. Enviar. Aquele que envia. Pronto. Aí aqui está na Bíblia, palavra-chave. Aqui você vai encontrar uma exposição do significado dessa palavra. Onde você vai ler com calma, tranquilamente, entender. Aí você está fazendo uma análise. Olha o que a Bíblia fez para você. Fez o exercício. Aí você vai botar lá a tradução. Né? Se é um verbo no auristo, terceira pessoa singular, e é o verbo enviar, por exemplo, apostelei é enviar. Se é terceira pessoa singular, eu envio, tu envias, ele envia. Se é auristo, geralmente é no passado. Então, eu enviei, tu enviaste, ele enviou. Então, logo, a tradução aqui é Caia pestelei e enviou, porque na terceira singular, e enviou. E aí você vai continuar o trabalho. Tá bom, gente? Então vamos lá. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana, um bom feriado. E a gente retorna na semana que vem. Ok? Alguma pergunta? Então Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim permitir. A paz do Senhor para todos. Paz. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite.